Olá, boa noite, você que nos assiste em nossa igreja, que acompanha as atividades de nossa igreja durante esse tempo de pandemia. Nós estamos hoje fazendo de um modo diferente. Enquanto eu estou aqui trazendo essa mensagem para você através do nosso canal, nós temos nossos irmãos lá no nosso espaço. Hoje eu estou aqui da minha casa gravando essa mensagem. Essa mensagem foi gravada para que ela fosse colocada no ar neste horário para que você pudesse acompanhar a mensagem, você que não pode estar conosco. Mas no nosso espaço, nós estamos lá com nossos irmãos e irmãs, fazendo a última reunião presencial de 2021, encerrando as atividades da nossa igreja. Será uma festa bonita, com certeza, eu tenho certeza disso, porque todos os irmãos e irmãs prepararam coisas com muito agrado, com muita boa vontade, e estão lá tentando oferecer o melhor de si e confraternizarem uns com os outros. E você que não pode estar, você que mora longe, você que tem dificuldade de até deixar a sua casa por conta de medidas que você adotou para si, e nós respeitamos isso, entendemos que é necessário, nós acreditamos que Deus tem um recado para você. Acreditamos que esse momento também é um momento especial da gente adorar ao nosso Deus. Outra coisa que eu queria compartilhar com você é o fato de que nós estamos caminhando na nossa igreja, refletindo sobre a santificação. Nós seguimos uma série de mensagens chamada de 40 dias de santificação. Nós encerramos a série no domingo passado, mas hoje eu gostaria de compartilhar com você um outro modo da gente pensar nessa ideia da santificação, que é a ideia do Natal. Próxima sexta e sábado, todas as nossas famílias estarão reunidas em torno da mesa, em torno do Natal, algumas compartilhando presentes, algumas se confraternizando. Outras pessoas, infelizmente, não terão a mesma oportunidade de se reunir com suas famílias, mas ainda assim será Natal. E eu gostaria que nós pensássemos num tema a respeito dessa data, que é a santidade do Natal. O Natal é uma data especial onde nós somos chamados a pensar no divino que se fez humano, no eterno que pisou o chão da nossa história, naquele que é transcendente e que se tornou tão presente, Deus conosco, nos dias em que viveu aqui como um ser humano, o melhor humano que já existiu. Então, nós vamos pensar nisso, pensar nessa oportunidade que nós temos como igreja de falar um pouco a respeito do Natal, numa outra perspectiva, pensando em Jesus, refletindo em Jesus. Então, eu quero convidar a você a caminhar junto comigo nesses minutos que teremos juntos. Que Deus abençoe essa nossa oportunidade. Quero ainda cumprir uma parte da nossa tarefa como pastor, como líder de uma comunidade, falar sobre esse quadro que está tomando conta da humanidade de um modo geral e nos inquietando a todos. A pandemia não acabou, ainda precisamos seguir com atenção nas medidas de prevenção, usando máscara, higienização das mãos, o distanciamento social. Na nossa igreja, nas reuniões presenciais, nós sempre alertamos também dessa necessidade e pedimos a você que leve a sério isso. Nós já estamos vendo aí uma nova variante que é muito mais contagiosa que a anterior, e estamos vendo também uma nova onda do vírus da gripe, aquele influenza de 2009 que foi vencido através da vacinação, mas a gripe não acabou, o vírus está por aí. Todo ano, os mais idosos, os profissionais de saúde têm que se vacinar. E, claro, por conta dessas novas variantes e do novo vírus que vai chegando por aí para trazer gripe, eu gostaria de dizer para você
não duvidar da eficácia da vacina. Nós estamos vivendo um momento muito complicado em que muitas pessoas colocam em dúvida o efeito da vacina. Preste bem atenção num detalhe. Por que será que o número de mortos diminuiu no Brasil e o Brasil, que era um dos lugares do mundo onde mais se falecia pessoas, onde a pandemia chegou a níveis assim tão assustadores e de tantos mortos por dia que nos assustou, por que será que hoje o Brasil é um exemplo de controle da pandemia? Sabe por quê? Por causa da vacinação. Nós estamos vendo que muitas pessoas já se vacinaram, graças a Deus, não tomaram a primeira e a segunda dose, e ainda a dose de reforço. Foi o meu caso, é o caso de muitos irmãos e irmãs que tomaram todo o programa vacinal, participaram de todo o programa e aí estão contribuindo para diminuir a incidência de dessa doença no nosso país, e inclusive com tratamentos invasivos e até a possibilidade de óbitos. Graças a Deus, nós estamos vendo que as coisas estão começando a querer chegar a uma normalidade. Só não vamos fazer dessa ocasião uma oportunidade para a gente poder fazer aglomerações e agir de forma irresponsável. Então, mantenha as medidas sanitárias e vá se vacinar, tá bom? É o nosso apelo, é o nosso trabalho pastoral. Olha, gente, nós vamos começar então a nossa meditação. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 18. Vamos ler apenas um versículo. A nossa mensagem hoje vai tratar sobre Jesus, o Santo de Deus. Jesus, o Santo de Deus. Eu escrevi uma pastoral recentemente no boletim da nossa igreja sobre essa expressão. E eu fiquei muito curioso pelo fato de que esse título, o Santo de Deus, quem o atribuiu a Jesus foi ninguém menos que Satanás. Olha, meus amados irmãos e irmãs, o diabo sabe quem é que faz o bem. O diabo, o mal, sabe muito bem o que é correto, o que deve ser feito. E ele quer evitar aquele que quer fazer a obra do Senhor. E Jesus, ele é, de fato, o Santo de Deus. Mas eu queria ver esta afirmação não numa perspectiva mais como apenas um conceito teológico de santidade. Eu queria trazer isso para dentro da teologia, mas pensando aqui em termos cristológicos e messiânicos. Então, eu queria trazer esse texto de Deuteronômio, capítulo 18, versículo de número 18, que diz assim: Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Essa palavra é a palavra de Deus para a vida de Moisés. Moisés já estava no fim da vida, ele estava encerrando o seu período. E ele, então, depois de 40 anos de trabalho no deserto, conduzindo o povo de Deus, Deus, então, faz ele relembrar a lei que ele havia dado no passado, por isso o nome do livro Deuteronômio, e ele vai dizer assim: olha, Moisés, muito obrigado, você foi um bom servo, eu acho que você foi fantástico, mas eu vou precisar de outra pessoa que complete a minha obra. E sabem de quem Deus está falando para Moisés? Ele está falando de Jesus. Ele está ali dizendo para Moisés que haveria uma outra pessoa equivalente a Moisés, mas muito melhor do que Moisés, que iria completar a obra dele. Essa é a perspectiva messiânica, que lá no passado Deus está movendo alguma pessoa para poder fazer a sua obra naquela perspectiva de que no futuro haveria o Redentor, que iria completar a sua obra, queria consumar a sua obra, assim como Jesus
havia falado na cruz. Então, meus amados irmãos, é bom a gente entender o seguinte: Jesus é apresentado nos evangelhos como o Messias prometido. Ele é o Messias, ele é o enviado de Deus, ele é o ungido do Senhor, ele é o cumprimento daquela promessa que havia sido feita no Antigo Testamento, começando lá em Moisés. Eu gosto muito dessa avaliação, dessa forma de pensar a vida de Jesus como o enviado de Deus, como o ungido do Senhor, como o prometido para Israel, porque Jesus tinha consciência de que ele era o enviado do Senhor. Ele era a pessoa que encarnava em si a figura do Messias prometido. A palavra Messias é uma palavra muito curiosa no Antigo Testamento e na Bíblia toda, porque ela aparece tanto no Velho quanto no Novo Testamento. A palavra que nós conhecemos em português, Messias, quer dizer ungido, alguém que foi encarregado de uma determinada tarefa, alguém que foi separado para uma determinada tarefa e ele foi ungido, revestido de poder simbolicamente para realizar aquela tarefa. Essa palavra ela é uma tradução do aramaico Meshiach, que era utilizada no tempo de Jesus para se referir a essa figura histórica usada por Deus como um santo de Deus para poder fazer a vontade de Deus. Era então essa figura do Messias para trazer a mensagem da salvação. E aí então essa palavra foi traduzida no Novo Testamento para a palavra grega Christos. Christos nada mais é do que a tradução grega da palavra aramaica Messiá. Deu para entender? É complicado, né? A academia, o estudo, ele tem destas coisas, né? De falar de coisa difícil. Mas a gente precisa entender isso, né? Que a palavra Cristo não é um nome de Jesus, é um título dado a Jesus. É o título que diz que ele é o ungido de Deus, o santo de Deus, o enviado de Deus, o prometido de Deus. E essa palavra, claro, foi traduzida para o português com a ideia de Cristo, o Cristo, que é a forma portuguesa da palavra. O título de Messias, então, meu irmão, se refere a uma pessoa separada, uma pessoa que foi consagrada a Deus. O típico santo que a palavra de Deus nos ensina, que nos mostra, não é? A promessa de Deus, ela se encarna numa pessoa e Deus realiza os seus propósitos através daquele que ele designou para ser o enviado especial para trazer sua mensagem ao mundo. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, a história de Israel é cheia, repleta de figuras, de pessoas, de instrumentos usados por Deus para serem o símbolo de uma certa esperança messiânica. Porque Deus levantou pessoas no passado, e o Antigo Testamento tem vários registros sobre isso, que apontam para o fato de que haveria um tempo na história da humanidade que lá do povo hebreu e o seu sucessor, que foram os judeus, haveria de se levantar o Salvador do mundo, que é Jesus Cristo. Então, é nessa estrutura que Deus usa para poder preparar o caminho, fazer aquilo que João Batista fez antes da chegada de Jesus, ser um preparador do caminho. Deus usou várias pessoas, e algumas dessas figuras são icônicas, são figuras referenciais. A primeira delas é a figura do próprio Moisés, que é referido nesse texto de Deuteronômio. Moisés foi a primeira figura considerada na Bíblia como um paradigma para aquele que seria enviado para guiar o povo escolhido. Era a figura de Moisés. Há um texto em Deuteronômio, capítulo 34, que diz assim: em Israel,
nunca mais se levantou profeta, diz o autor do Deuteronômio. É interessante isso, né? E talvez por isso que a gente acredita que Moisés foi um compilador de uma parte e seus sucessores deram continuidade, porque Moisés não teria condições de escrever essa mesma coisa depois que ele morreu, não é mesmo? Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Essa é a característica da figura messiânica em que Moisés lembra como será o Messias futuro para, no caso, a pessoa de Jesus. Alguém que conhece a Deus face a face. Alguém que anda com Deus. Alguém que vem de Deus. Alguém que tem uma intimidade com Deus. Vamos ler o texto todo? Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito, contra o Faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra, pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Então, meus irmãos, Moisés é a primeira figura que lembra essa figura de que vai ser Jesus posteriormente, mas a referência ficou para trás. Há uma segunda figura que é muito utilizada pela teologia como uma espécie de paradigma do que seria Jesus Cristo, o Messias prometido de Israel. Davi é a segunda figura que é tratada como o ungido de Deus, porque enquanto Moisés era aquele que conversava com Deus face a face, Davi chegou a ser tratado como o ungido de Deus, aquele rei escolhido, aquele rei ideal, aquele que tem autoridade, aquele que é capaz de fazer a vontade de Deus, apesar da sua humanidade. Ele como ungido de Deus para governar de acordo com a direção do Espírito de Deus. Davi chegou a cantar isso nos seus salmos, ele disse muito sobre essa maneira de Deus conduzir sua vida. E um dos textos poéticos de suas orações está em 2 Samuel, capítulo 23. Ele diz assim: O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus, é como a estrela da manhã, ou como a luz da manhã, ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens. Eu gostava muito da escola dominical assim que eu me converti. E tinha uma classe de adultos, de pessoas bem idosas, que tinha um nome muito curioso. Eu era já estudante de literatura e eu achava bastante poético aquele nome. O nome da classe era Estrela da Manhã. E a classe de senhoras, claro, chamava-se Rosa de Saron. Que palavra bonita, né? Essa palavra que vai depois, lá na frente, o Novo Testamento vai dizer que Jesus é essa estrela da manhã, que é como Davi, aquele que faz a vontade de Deus. Então, meus irmãos, nós estamos vendo que a palavra de Deus ela traz bastante informações para a gente a respeito de uma esperança messiânica que foi construída gradativamente ao longo do tempo, preparando o povo para a chegada de Jesus. E você vai encontrar várias destas profecias que foram colocadas no Antigo Testamento para falar da promessa do Messias, ou essa esperança messiânica que caracterizou a vida de Jesus. Você vai encontrar, por exemplo, a promessa de que Jesus, esse Messias, seria o Deus conosco. Isaías, capítulo 7, verso 14. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco.
Deus se fez como um de nós na pessoa de seu Filho unigênito. A segunda promessa que você vai encontrar é de que o Espírito de Deus mesmo vai conduzir a nação, vai conduzir as pessoas, vai realizar os propósitos de Deus. A Ruá de Deus é quem vai agir. Você vai encontrar em Isaías capítulo 11, versículo 2, o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, e o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. É isso que Jesus veio fazer, trazer essa presença do Espírito, essa presença de vida entre nós. Há uma outra profecia que diz assim: a promessa de um reino de paz. O reino de Deus restaura nossa esperança de paz. Miqueias capítulo 4, versículo de número 3. Ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre nações poderosas e distantes. Das suas espadas farão arados e das suas lanças foices. Nenhuma nação erguerá a espada contra outra e não aprenderão mais a guerra. As armas serão eliminadas e todas transformadas em instrumentos agrícolas. Que maravilha, que promessa maravilhosa que a palavra de Deus nos dá. Presta bem atenção, viu, meu irmão? A palavra de Deus diz que você não vai ter uma arma, mas diz que a esperança messiânica é de que todas as armas sejam transformadas em instrumentos de trabalho, de produção de riqueza, para abençoar as pessoas com alimento, com segurança, e com segurança alimentar, principalmente, né? E com vida pacífica entre todos e todas. Outra profecia que nós encontramos é a profecia de um reino de justiça, quando fala do Filho do Homem. O Filho do Homem, na verdade, que aparece na Bíblia, é o homem com o rosto de Deus. Eu gostei muito dessa expressão que eu encontrei no teólogo Jürgen Moltmann, quando ele, no livro sobre o caminho de Jesus Cristo, Cristologia em Dimensões Messiânicas, um extraordinário livro, e ele fala de que o Filho do Homem é o homem com o rosto de Deus. Que coisa linda! Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14, diz assim: na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus. A ele foram dadas autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e o seu reino jamais será destruído. É importante a gente lembrar também que a promessa messiânica não é para Israel apenas. Israel é apenas parte realizadora do projeto salvador de Deus, para emergir dali o Salvador do mundo. Mas a salvação, meu irmão, é para todos os povos, todas as nações, todas as línguas. E, finalmente, uma última profecia que eu queria lembrar para você é a promessa da vitória dos humildes, dos pobres, daqueles que sofrem. Zacarias, capítulo 9, versículo de número 9, diz assim: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria da jumenta. Sinal de humildade, sinal de vida carente, sinal de uma pessoa que não tem recursos para comprar carros e cavalos, mas tem o seu jumentinho para ajudar no seu trabalho doméstico. Esse é Jesus, voltado para os humildes, voltado para os pobres. Então, meus irmãos, é bom a gente lembrar dessa perspectiva, porque Jesus ele tinha consciência de que toda a sua vida estava orientada
para a consumação dessa esperança de Israel. Havia muitos messias no tempo de Jesus. Havia muita gente que se dizia libertador de Israel. Havia até uma expectativa de que o Messias viesse montado num cavalo branco, com sua espada desembainhada, mas Jesus, ele entende que ele é a pessoa que vai cumprir essa profecia na sua própria vida. Por isso que a palavra de Deus diz, o apóstolo João, ele mostra para nós de que Jesus viveu de um modo que era possível a gente ver a presença de Deus nele. Ninguém jamais viu a Deus, diz o apóstolo João no final do seu prólogo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Olha, meus irmãos, eu tenho uma convicção de que nós estamos precisando resgatar essa dimensão messiânica de Jesus. Eu estava falando sobre o livro do Moltmann. Ele diz que essa compreensão de Cristo, ela nos ajuda a ter uma ideia clara sobre as promessas de Deus que incluem Israel. Não colocando Israel nem inferior, de forma inferior, mas também nem colocando o Estado de Israel em condição superior, mas entendendo o papel desse povo, dessa cultura, desse processo histórico no levantamento daquele que seria o Salvador do mundo. O Salvador é Jesus, o cumpridor da promessa messiânica desde os tempos antigos, lá no processo de construção da cultura, do povo, da civilização hebraica. O que significa, então, meu irmão, minha irmã, dizer que Jesus é o Messias? O que seria dizer isso? O que é você compreender Jesus como o Messias? Então, neste Natal, eu queria que você pudesse lembrar disso. Como a gente vai se referir a Jesus como o Messias? Eu queria apontar 3 possibilidades para você levar em consideração o Jesus como este prometido, este enviado de Deus, como o santo de Deus para o nosso tempo. Em primeiro lugar, entender que Jesus como Messias é aquele que conduz a vida, é aquele que gera vida, é aquele que é fonte de vida. Jesus confere a todos nós um novo sentido de viver. A quem perdeu toda a esperança, todo o sentido da vida, quem achou que a vida não vale a pena, Jesus chama para um relacionamento significativo no contexto do seu reino. João, capítulo 8, versículo 12, Jesus disse assim, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. A segunda condição de por que nós precisamos levar em consideração Jesus como Messias é porque ele é o que nos concede esperança. Olha, tem muitas coisas que podem até dar uma expectativa melhor, ajudar a gente a ter uma nova perspectiva de vida, mas a restauração da esperança, no seu sentido mais pleno, no seu sentido mais profundo, você vai encontrar na pessoa de Jesus. Jesus restaura a esperança de quem já se desencantou com essa vida, a quem já perdeu toda a esperança. Jesus restaura a alegria de viver, a nova expectativa do novo que virá, daquilo que Deus está preparando para nós. Essa frase que nós usamos muito na nossa igreja, o melhor de Deus para a nossa vida ainda está por vir. Jesus é o que nos concede esperança. Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus convida, venham a mim
todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E, finalmente, é preciso que a gente leve em consideração mais uma dimensão messiânica de Jesus. Jesus é o Deus que vem a nós. Às vezes nós achamos que Deus está distante, que Deus colocou a gente numa sala de espera, que ele não se importa com as nossas orações. Mas olha, meu amado irmão, minha amada irmã, saiba disso, Deus está ouvindo sua oração agora. Deus está aí ao seu lado, junto com você, sentindo a sua dor, trabalhando arduamente por você, buscando a melhor solução para o seu problema, mas também trabalhando o seu coração para que ele possa receber o melhor de Deus para a sua vida. Jesus é o Deus que vem a nós, ele vem a nós. Ele já veio como ser humano e hoje ele vem como espírito para nos trazer vida. Por isso que o apóstolo João chegou a dizer que nós vimos a sua glória. Quem viu Jesus, viu Deus. Quem convive com Jesus, convive com Deus. Quem aceita Jesus, aceita Deus. Quem crê em Jesus, crê em Deus. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Para a gente concluir essa palavra, eu queria deixar um versículo para a gente levar para a semana, que no Natal a gente lembre disso. Foi Jesus mesmo quem falou isso, em João capítulo 14. Ele estava falando para corações desesperançados, gente que não tinha nenhuma esperança do que viria a acontecer. A cruz estava próxima, a perseguição estava acontecendo, os discípulos estavam angustiados, e ele disse para os seus discípulos, entre outras coisas, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Aí, então, Felipe faz uma pergunta, mostra o Pai para a gente, mostra Deus para a gente queria ver Deus, mas ninguém viu Deus até agora, não é? Aí ele diz assim, quem me vê, vê o Pai. Então, meus irmãos, Jesus nos convida a ter uma experiência de encontro com Ele. Porque encontrar-se com Ele é encontrar-se com Deus. Ele convida a gente a sermos tão humanos quanto Ele é. Porque, sendo humano como Ele é, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar neste momento. Quero convidar a você a baixar sua cabeça, orar ao Senhor, fechar os seus olhos junto comigo. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a colocarmos em prática em nosso coração, a experimentarmos o teu cuidado e o teu amor para com a nossa vida. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Queria aproveitar esse momento que nós estamos encerrando a nossa celebração, né? Que você possa, neste momento, sentir-se abraçado por mim. Eu quero te dar um abraço, mas um abraço virtual, porque não pode ser presencial, né? E desejar a você e a sua família um feliz Natal. Que na sexta-feira, véspera de Natal, você possa se lembrar disso. Pode faltar tudo na sua casa, meu irmão e minha irmã. Pode faltar o pão, pode faltar a paz, pode faltar até a presença daquele que a gente tem saudade, mas que não falte Jesus no seu coração, porque é Ele que vai restaurar todo esse vazio, é Ele que vai nos dar nova esperança. Eu quero convidar você a pensar nisso. Nós estamos ali na nossa igreja, na Rua Roma 103. Neste final de ano 2021, nós encerramos hoje as nossas atividades presenciais. No domingo que vem, estaremos de volta virtualmente, que é o domingo 26 de dezembro, o domingo após o Natal. Então, nós teremos nossa escola bíblica dominical pela manhã às 10 horas, só que vai ser virtualmente. E vamos ter o nosso culto também no domingo que vem às 18 horas, só que
virtualmente. Eu vou estar aqui compartilhando contigo a palavra de Deus, como eu estou fazendo agora. Interessante, para você anotar. Domingo que vem teremos mais uma aula do nosso curso Jesus, Alguém Como Eu. Um interessante estudo sobre Cristologia, já que falamos disso hoje. Então, aprofunde seu conhecimento. As aulas anteriores ficam gravadas lá, você pode acompanhar. E à noite, nós daremos uma palavra sobre como será a programação de nossa igreja no ano de 2022, preparando você para o novo de Deus que vai acontecer no próximo ano. Deus o abençoe. Que você tenha uma noite de paz, uma noite de alegria na presença do nosso Deus.